Olá, a paz a todos. Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Amados, bem-vindos ao Ministério das Cartas para Deus. Hoje o título em homenagem ao Dia das Mães e Feliz Dia das Mães a todas as mães que estiverem assistindo. O título é As Mães de Fé e os Seus Milagres. E a palavra do Senhor que me dá base para falar sobre isso, claro, está no livro de Mateus, no seu capítulo 1, a partir do versículo 18. Palavra do Senhor que vai dizer assim: o nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo deixá-la envergonhada em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque nela foi gerado o que foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você dará o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Só até aqui, amados. Olha que bênção, né? Depois, mais adiante aqui, em outros livros também da Palavra de Deus, vai ser dito que bem-aventurada és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Maria foi escolhida para receber o Filho de Deus, a quem ele próprio deu o nome, e a quem ele próprio enviou para pagar pelos meus e os seus pecados. Esse é um dos primeiros milagres de Maria, o milagre que ela recebeu da parte de Deus. E eu já volto a falar aqui de Maria, mas assim como você, mãe, que está aí me ouvindo, me assistindo, tantas outras mulheres de fé receberam seus milagres na palavra de Deus. E eu tenho certeza que você é uma delas. Quantos milagres Deus já fez pela sua vida, pela vida dos seus filhos? Você sendo uma mulher de fé, crendo em Deus, acreditando nele, ele faz milagres nas suas vidas e nas vidas dos seus filhos. Aqui, por exemplo, uma das primeiras, Sara. Sara, que era esposa de Abrão na época, depois Abraão. Abraão tinha uma promessa de que a parentela dele seria numerosa. E Sara, que era uma mulher estéril, como está dito lá no livro de Gênesis. Em Gênesis, capítulo 17, a partir dos versículos ali 15 e 16, Deus, o próprio Deus, revelando a Sara que ela seria a mãe de grandes nações. O milagre de Sara, ter um filho já em sua idade avançada. Ela era estéril, uma mulher estéril, sendo mãe de uma grande nação. Uma mulher de fé, uma mulher que estava ao lado daquele que Deus escolheu para ser o pai de grandes nações, mas ela foi escolhida para ser a mãe de grandes nações. Eles inverteram as coisas, misturaram as coisas, não tiveram paciência ou fé naquele momento para aguardar e tomar a decisão de que Abraão teria um filho da escrava de Agar, mas não era aquela a promessa de Deus para a vida deles. A promessa de Deus é que Sara, uma mulher estéril,
que ninguém acreditava que poderia ser mãe. Seria e foi, como está aqui, uma mãe de grandes nações, uma mãe de uma grande descendência numerosa, maior que os grãos da areia da praia. Uma mulher de fé, uma mãe de fé, recebendo seus milagres. Que bênção, né? Mais uma mãe de fé, recebendo seus milagres. Joquebede. Joquebede, mãe de Moisés, mãe de Arão, de Miriam. Quando Moisés nasceu, o faraó havia dado uma ordem para que todos os filhos que nascessem naquela época fossem mortos, porque a população dos hebreus era numerosa, estava começando a ficar mais numerosa do que o próprio povo egípcio. E como tudo é comércio, tudo é relação de interesse, aquilo estava trazendo receio ao faraó de que aquela nação tomasse conta do Egito. E uma preocupação da parte comercial, como é, infelizmente, natural do ser humano. Mas aqui, Joquebede teve o seu filho. E as parteiras orientadas por Faraó para sacrificar os filhos, não sacrificaram Moisés. E Joquebede escondeu seu filho até o momento que ela conseguiu. E quando ele já estava maior e não tinha mais como escondê-lo, né, ela decidiu, creio que certamente orientada pelo agir de Deus, pelo mover de Deus, fez um cesto e o colocou nas águas, e ela tinha certeza que aquele menino não iria morrer nas águas, mas que ele seria cuidado por Deus. E assim foi. E Miriam acompanhou ali a trajetória daquele cesto, até que Moisés, o bebê, o milagre de Joquebede, entregue por Deus, encontrou a filha do faraó e foi criada por ele. E ele foi criado por ela. Uma mãe de fé, imagina o desespero de uma mãe ter que lançar mão do seu filho, colocar na água, num cesto, sem saber o que poderia acontecer. Olha o desespero de uma mãe. Mas olha a certeza que ela tinha que aquele bebê não iria se afogar, mas que ele estaria naquelas águas, nos braços de Deus, para ser cuidado por ele e ser entregue para que algum egípcio pudesse cuidar dele. Alguma egípcia, como assim foi? E uma egípcia que estava lá, com o poder de educá-lo da melhor forma possível, assim o fez. E o milagre de Joquebede foi entregue nas mãos dela. Tanto é que depois ela teve o privilégio dela mesma amamentar o próprio filho. O milagre de Joquebede foi recebido pela fé dela, mas também pela ação dela. Mais do que ter fé que aquele filho não morreria, mais do que ter fé de escondê-lo por 3 meses, por alguns meses, ela colocou em prática aquilo que foi colocado no espírito dela. E eu creio que Deus colocou essa direção da decisão que ela tomou no espírito de Joquebede. Uma mãe de fé que pede a Deus um milagre também tem que agir na direção daquilo que Deus direcionar. Mais uma mãe aqui, Ana. Ana, que era irmã de Penina, que tinha filhos e Ana não tinha. E Ana subia todos os anos ao templo para clamar a Deus. E aqui nesta passagem de Ana, lá em 1 Samuel 14 e 15, mais uma mãe estéril. Como pode? Não, uma mãe estéril. Ou é estéril ou é mãe, não tem como misturar as coisas. Não mesmo. Uma mãe estéril curada por Deus. Teve o seu milagre recebido.
O profeta ali, Eli, a questionou porque ela parecia que murmurava: mulher, você como tem coragem de vir ao templo embriagada? E ela: não estou embriagada, eu estou clamando a Deus porque eu quero ter um filho. E a oração dela, o mover dela aqui na terra em oração, a declaração dela para aquele profeta que era usado por Deus para querer um filho, e Deus entregou Samuel nos braços de Ana. E ela prometeu a Deus que ele crescendo, parando de ser amamentado, ela entregaria no templo, e assim ela fez. Ela fez um propósito com Deus e ela cumpriu seu propósito. Uma mãe de fé que recebeu o seu milagre, que fez uma promessa, um propósito com Deus e entregou nas mãos de Deus aquilo que ela pediu a Deus. Porque só Deus faz milagre. É só Deus que faz milagres. Recebeu nas mãos aquilo que Deus entregou nas mãos dela. E ela entregou nas mãos de Deus, não porque Deus precisasse, porque Deus não precisa de nada de nós, inclusive não precisa nem de nós. Mas Ele nos ama. Pelo seu amor, pela sua misericórdia com cada um de nós, com cada uma de vocês, mães que estão aí assistindo. Deus é um Deus misericordioso, que entregou nas mãos de Ana aquilo que ela havia pedido. Porque nada se movimenta no céu sem uma ação nossa aqui na terra. Nada acontece aqui na terra sem o nosso clamor, sem a nossa entrega por Deus. Nada vem do céu sem um mover nosso aqui na terra. Porque nós podemos, porque pela nossa obra, não. Pela misericórdia de Deus. Nós oramos, clamamos, andamos em obediência. Oramos com fé, pedimos com fé. Mãe, qual é a dificuldade que você tem passado com seus filhos? Ou você que quer ter um filho? Ou você que tem visto seu filho andando em caminhos difíceis? Clame a Deus. Tenha fé em Deus aqui, como teve Joquebede, como teve Ana. Seja abençoada como foi aqui, como foi Sara. Uma mãe de fé tem os seus milagres. Não faz os milagres porque quem faz milagre é Deus, mas tem os seus milagres através da fé, da oração e de fazer as coisas conforme a orientação de Deus. Mesmo Sara aqui tendo saindo dos caminhos de Deus, tomando decisão por ela própria e por Abraão, de ter um filho com a escrava, através de uma escrava, a promessa de Deus se cumpriu na vida dela. Joquebede, imagino com medo, com receio, qual é a mãe que hoje em dia, pense você. Você colocaria seu filho num cesto, o lançaria pelas águas, na esperança de alguém pegasse aquele cesto e cuidasse do seu filho no momento de desespero? Não. Mas Joquebede fez. Uma mulher estéril como era a Ana aqui, esposa de Eucana, que era um homem de posses, que talvez tenham tentado na época tudo que fosse possível para que Ana engravidasse, e ela não engravidou, até que ela foi pedir aos pés do Pai, aos pés do nosso Rei Altíssimo, nosso Deus poderoso, nosso Deus único. E Deus a curou, e ela não teve só Samuel, mas teve outros filhos, uma mãe estéril, recebendo os milagres de Deus pela fé e pela entrega. E aqui nós chegamos também a Maria, como foi no início do texto. Ela foi escolhida por Deus para receber o seu filho, o Messias, o Emanuel, o filho de Davi, que na verdade é ao contrário, como o próprio Jesus diz, que antes de Abraão ele é, mas por aquele povo, na época que ele esteve por aqui, era chamado de filho de Davi. Que privilégio de Maria.
O primeiro milagre de Maria foi recebido quando Deus colocou Jesus em seu ventre, como o anjo declarou. O segundo milagre de Maria, quando ela foi se encontrar com a sua irmã Isabel, quando ela foi se encontrar com Isabel, e no ventre ambas estavam grávidas, porque Isabel também era estéril, ambas grávidas e aqueles bebês se mexendo ali no ventre das mães. Isabel nem sabia que Maria estava grávida e declarou: aí está o nosso Salvador, o Messias. Está declarado aqui nas Escrituras. Elas mal tinham conversado, mal tinham se encontrado e Isabel já declarou isso na vida de Maria. E no ventre de Isabel estava nada mais, nada menos que João Batista. Aquele a quem o próprio Jesus diz que ele não é, dentre o menor no reino dos céus, ele está abaixo. Ele está abaixo entre os menores do reino dos céus. Mas está entre os maiores, é o maior aqui na terra. Sendo homem de carne e osso, foi o maior aqui na terra. Pelas suas obras, pela sua dedicação, também. Pela sua fidelidade com Deus, pela sua fidelidade a Jesus Cristo, também. Mas principalmente pelo declarar, pela ação, pelo mover da mão de Deus e pela declaração de Jesus. Milagre de Maria aqui recebido também com esses bebês, de Maria e de Isabel com esses bebês em seus ventres. Tem vários outros, mas aqui eu falo também de Maria estando numa festa onde eles foram convidados, Maria, Jesus, Maria, José e Jesus convidados para uma festa, Jesus já na sua fase adulta, próximo de iniciar sua obra, sua caminhada. E ali naquela festa, Maria preocupada, porque os anfitriões da festa dizem a ela que o vinho está acabando, então ela chama Jesus e fala a Jesus: o que faremos? O vinho está acabando, a festa ainda não está para acabar. E o próprio Jesus diz a ela: mulher, que tens comigo? Não é chegada ainda a minha hora. Mas ela sabendo quem era Jesus. Mas ela tendo autoridade de mãe sobre Jesus. Ela diz àqueles que estão servindo na festa: faça tudo o que ele pedir. Faça tudo como ele ordenar. E o próprio Jesus disse a ela. Ele não foi teimoso, muito pelo contrário. Mulher, que tendes comigo? Sabe que não é chegada a minha hora? Ele falou isso antes de Maria dizer isso para ele. E Maria disse: faça tudo como ele ordenar. E aí a gente fica falando, respeite, honrar pai e mãe, porque é princípio bíblico. Jesus honrou Maria. Isso também é um milagre. Porque ele era o filho de Deus, ele precisava honrar Maria? Precisava. Jesus precisava honrar Maria. Porque como ele próprio diz em suas palavras aqui na Bíblia, que ele não veio para eliminar nada, está lá em Mateus 5. Leia lá, em Mateus 5 estará lá. Que Jesus não veio para descumprir nada, ele veio para cumprir tudo que estava nas Escrituras. Inclusive honrar pai e mãe, que é um mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E um deles é honrar pai e mãe, lá dos 10 mandamentos. E ele exortou a mãe dele: mãe, ainda não é chegada a minha hora? Mas a mãe dele, com a direção que ela deu, ela insistiu: faça tudo como ele mandar. Porque ela sabia que Jesus a honraria. Ele respeitaria o princípio de honrar pai e mãe. E você, filho que está aí assistindo, se Jesus, sendo filho de Deus, sendo o próprio Deus, honrou a Maria, uma mulher de carne como você e eu,
Ele honrou Maria. E ele fez a multiplicação do vinho e ela foi tão grandiosa. Ele fez ali a conversão de vinho, de água em vinho. Tem até uma pesquisa, uma reflexão de um cientista falando sobre isso, o quanto a matéria ela se transforma. Mas o quanto seria complexo para um químico, para um cientista, transformar água em vinho, tendo que quebrar moléculas, tendo que alterar átomos. O quanto de energia que isso seria liberado se isso fosse possível. Mas o Filho de Deus honrou a sua mãe, atendeu o pedido dela. Algo simples, um vinho numa festa, que tenho eu com... Mas ele atendeu o pedido da mãe. Ele honrou aquela mãe. Ele não transformou ali água em vinho para mostrar que ele era Deus, porque ele próprio declarou: mulher, não é chegada a minha hora. Mas ele atendeu. O Filho de Deus honrou a Maria, uma mulher de carne e osso como você e eu. Porque ele segue princípios. E você, filho que está aí assistindo, e você, mãe, que também já foi filho ou ainda é, seremos filhos para sempre. Filhos de Deus, filhos dos nossos pais. Independente se seu pai já foi para o reino dos céus ou não, seu pai, sua mãe. E você sendo mãe, mas você continua sendo filha. Você que está assistindo, você continua sendo filho. Jesus honrou o pai e a mãe dele. Ele cumpriu tudo que estava nas Escrituras. Por isso que ele foi sacrificado como um cordeiro imaculado, puro. Ele não se corrompeu com este mundo. E Maria que recebeu os seus milagres. Que grandioso, né? Uma mulher de fé. Uma mulher como o próprio anjo de Deus declarou, como Deus declarou. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Você, mãe que está assistindo, tenha fé em Deus. Permaneça nos caminhos do Senhor. Tudo que Deus fez aqui na vida de Sara, na vida de Joquebede, na vida de Ana, todos os milagres que Deus entregou nas mãos delas e na vida de Maria. O milagre entregue por Deus não é para ficar para uma pessoa, mas é para ser testificado, é para ser anunciado, para que mais pessoas tenham fé que Deus ainda age nos dias de hoje. Independente da situação que você estiver passando com seus filhos, tenha fé, busque a direção de Deus. Tem hora que você vai ter que exortar os seus filhos, chamar a atenção, mas tem hora que você vai ter que se calar e dobrar os seus joelhos, como fazia a Ana aqui todos os anos no templo. Vai ter hora que você vai ter que fazer alguma coisa mais séria, mais crítica, como fez aqui Joquebede, que lançou seu filho nas águas, para que Deus cuidasse dele. E vai ter hora que você simplesmente vai receber o seu milagre, como todas elas receberam. Você quer receber seus milagres? Quer ver milagres sendo entregue na vida dos seus filhos? Tem um princípio aqui que está no começo deste título. Seja uma mãe de fé. Seja uma mãe de fé. E aí você entrará, fará parte dessa história. As mães de fé e os seus milagres. Os milagres que Maria fez, os milagres que Joquebede fez, que Ana fez, que Sara fez, não. Os milagres que Deus entregou nas mãos de Sara, entregou nas mãos de Joquebede, entregou nas mãos de Ana e entregou nos braços de Maria. Que bênção. Tenha fé, mãe. Tenha fé, mãe. Seja abençoada por Deus, não por homens, não por pessoas, mas por Deus. Tendo fé para receber o seu milagre. Qual é o milagre que você precisa que Deus entregue nas tuas mãos? Tenha fé e peça para Ele.
declarando em nome de Jesus, porque é Jesus que faz para a honra e glória de Deus. Como ele próprio diz, tudo o que pedires, pedires em meu nome, pedires em nome de Jesus. Peça com fé, para que seja feito para a honra e glória de Deus. Porque o milagre que você receber, o milagre que eu receber, que minha mãe receber, a mãe dos meus filhos receber, não é só para uma pessoa, mas é para todos que estiverem à nossa volta. Fique com esta palavra no seu coração, no seu espírito, porque o coração do homem é enganoso, da mulher é enganoso, mas o espírito não. Feliz Dia das Mães, feliz Dia das Mães, minha mãe, se a senhora assistir até o fim. Feliz Dia das Mães, minha esposa, Helenice. Que Deus abençoe o dia de todos vocês. Em nome de Jesus, amém. Até mais. Feliz Dia das Mães.